Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas de História Contemporânea, nesse vídeo a gente vai falar sobre os nacionalismos. No vídeo anterior a gente falou sobre as novas potências que estavam surgindo no século XIX. Agora a gente vai falar de um tema que vai unir essas novas potências com as potências já tradicionais, com as potências antigas, e que vai ser um dos motores do que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente falar sobre neocolonialismo, quando a gente falar sobre a partilha da África, quando a gente fala de Primeira Guerra, de Segunda Guerra Mundial. Tudo isso vai ter relação com o tema desse vídeo, que é o nacionalismo. Então, no vídeo anterior a gente falou da expansão em direção ao oeste dos Estados Unidos, a gente falou da unificação da Itália, da unificação da Alemanha, e a gente falou da era Meiji no Japão. Tudo isso tem a ver com o nacionalismo. Todos esses acontecimentos do vídeo anterior, eles se relacionam com o desenvolvimento do nacionalismo no século XIX e tem a ver com esse sentimento patriótico e com essa ideia de nação, que é algo absolutamente novo na história mundial. Antes do século XIX não existia o nacionalismo, e a gente vai entender o porquê que ele surge e qual o papel que ele exerce na história contemporânea neste vídeo. Antes da gente falar sobre nacionalismo, é importante a gente falar sobre 4 conceitos muito importantes que as pessoas muitas vezes confundem como se fossem a mesma coisa ou coisas muito parecidas. Esses conceitos são nação, país, Estado e governo. Para entender o que é o nacionalismo, é importante saber a diferença entre esses 4. Então, vamos prestar muita atenção, e eu resumi assim de um jeito bem simples para que vocês consigam diferenciar. Claro que esses 4 conceitos eles são bem mais complexos. Se vocês forem procurar no dicionário, vocês vão encontrar muito mais informação. Se vocês forem olhar aí, fizerem uma pesquisa no Google, vocês vão encontrar conceituações muito mais complexas. Mas para ficar fácil de diferenciar um do outro, eu fiz um resuminho. Então a gente vai entender nação como um povo que carrega um determinado traço comum. Então, um grupo de pessoas que tem uma determinada coisa em comum, pode ser, por exemplo, um antepassado em comum, uma origem comum, um sentimento de pertencimento a uma determinada região, enfim. Um povo que se considera parte de uma mesma coisa e que todos consideram que todos têm o mesmo traço em comum, isso forma uma nação. Esse conceito é fundamental, ele é central para a gente entender as políticas, tanto internas quanto externas, dos países no século XIX. País é um território. Então, país a gente está falando de um determinado território dentro de uma determinada fronteira. Então, nação a gente está falando de um povo que acredita que tem algo em comum. País a gente está falando de um território, ok? Estado, agora já fica um pouquinho mais complexo. O Estado é a organização que controla uma população em um determinado território. Então, Estado é uma instituição ou conjunto de instituições que controla uma nação dentro de um determinado país. Então, que controla um grupo de pessoas num determinado território. Muitas vezes eu explico para os alunos assim, Estado é o governo, mas na verdade governo é um pouco diferente de Estado. O governo é o conjunto de órgãos da soberania dessa nação e dos 3 poderes. Como assim? O Estado é um conjunto de instituições que controlam uma determinada população em um determinado território. O governo é quem controla essas organizações. É o conjunto de instituições ou de pessoas que controla essas instituições. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, se a gente pensar o povo brasileiro como uma nação, seria um conjunto de pessoas que têm um traço em comum, que a rigor é o fato de ter nascido no território brasileiro. Então, a nação brasileira seria um conjunto de pessoas, e o traço comum pode ser esse de ter nascido no Brasil, falar português, enfim. Tem um conjunto de traços em comum. Então, a nação são as pessoas, os brasileiros. O país é o território, tudo que está dentro das fronteiras do Brasil é o país Brasil. O Estado brasileiro é um conjunto de instituições que controla e governa essas pessoas dentro deste país. Então, temos ali um conjunto de leis e de instituições que controlam. Conjunto de leis, a Constituição, Código Civil, etc. Instituições, governo federal, ministérios, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, enfim. Isso é o Estado. Agora, o governo
são os órgãos e as pessoas que administram esse Estado. Então, faz parte do Estado brasileiro a presidência da República e o governo, as pessoas que ocupam esse cargo da presidência, por exemplo. Então, o Estado é uma coisa mais permanente, o governo é mais transitório, o governo vai sendo modificado a cada eleição, o Estado é algo que permanece, são instituições que permanecem. Então, são esses os conceitos com os quais a gente vai trabalhar: nação, país, Estado e governo, certo? Mas o principal é diferenciar a nação do país e a nação do Estado e do governo. Entender que a nação é o povo e que existe um governo que controla esse povo, é diferente. E existe um território onde esse povo está, que é o país. São coisas diferentes, certo? Bom, a primeira ideia de nação, assim, o primeiro pensamento sobre a nação, ele vai surgir na Idade Moderna com os Estados Nacionais. O que são os Estados Nacionais? Que surgem na Idade Moderna, lá na época do absolutismo. Então a gente volta lá para a Idade Moderna. Os reis, na Idade Moderna, eles centralizavam o poder e impunham, né, eles impuseram um governo ao seu povo, fazendo surgir o Estado absolutista. No Estado absolutista, a ideia de Estado era mais forte que a ideia de nação, ou o Estado era mais forte que a nação, porque o rei absolutista ele controlava todo o poder, ele centralizava todo o poder. Então era muito mais forte a ideia de que as pessoas eram súditas de um rei, ou seja, o que fazia essas pessoas terem algo em comum era obedecer ao mesmo rei. Então a ideia do Estado, que era personificado na pessoa do rei, era muito mais forte do que a ideia de nação, de que exista algum outro traço em comum que une essas pessoas. Então a referência de unidade era ser governado pelo mesmo rei. A referência de unidade não era alguma outra característica dessas pessoas. E esses estados absolutistas ficaram conhecidos como estados nacionais porque a ideia era que havia um governante que governava um determinado povo. E esse determinado povo estava dentro de um determinado território. Então essa era a ideia do Estado Nacional. Um governo, um povo, um território. Um governo, um Estado, personificado pelo governante, um povo, que é a nação, um território, que é o país. Então isso é essa ideia de unidade nacional na Idade Moderna. Então a nação era composta pelas pessoas que obedeciam ao mesmo rei. Isso era na Idade Moderna. Com o Iluminismo, essa ideia vai mudar, porque o Iluminismo vai tirar a centralidade política do rei absolutista. Então, você vai ter espalhadas pelo Iluminismo ideias relativas à liberdade e à resistência contra a opressão. Então, se o governante é um governante que oprime, ele não é um governante legítimo. Então ele não pode ser aceito como o fundamento do país, o fundamento da nação. A nação, o país, o Estado, eles têm que ter outros fundamentos que não a vontade do próprio governante, porque as pessoas têm que ser livres. Então o Estado tem que ser baseado na liberdade, na multiplicidade de ideias, não na vontade de uma única pessoa. Quando a Revolução Francesa derrubou o rei, a Revolução Francesa colocou a seguinte questão para o resto da Europa. A nação não é o conjunto de súditos de um rei. A nação é um povo, independente de quem está no governo. A nação é o povo. Então, a nação deixa de ser identificada com uma pessoa específica que governa essas pessoas. A nação passa a ser identificada com um conjunto de pessoas. E aí o ponto que vai surgir no século XIX a grande pergunta que vai surgir no século XIX se o que torna essas pessoas um único povo não é o fato de obedecer ao mesmo rei, porque às vezes nem rei tem, pode ser uma república, enfim. Se o que torna essas pessoas um conjunto único não é quem as governa, o que torna essas pessoas um conjunto único? Essa é a grande questão do século XIX. O que faz uma nação? O que faz uma pessoa pertencer a uma nação e outras pessoas não pertencerem a essa nação? O que diferencia as pessoas de uma nação das pessoas de outra nação? E mais importante, o que torna iguais as pessoas da mesma nação? Essa é a grande pergunta que vai tentar ser respondida no século XIX. E a gente vai ver ao longo do século XIX vários tipos de nacionalismo e vários movimentos nacionalistas diferentes. A gente vai ter movimentos nacionalistas contra o absolutismo, como, por exemplo, as revoluções de 1830 e 1848, naquela onda burguesa contra o absolutismo, primeiro nas revoluções de 1830, depois em 1848 a Primavera dos Povos. O
pessoal da administração teve uma aula sobre isso, da informática talvez tenha visto só uns flashes. A gente tem os movimentos de independência política na América Latina. De certa forma, os movimentos de independência, a independência do Brasil, a independência do México, a independência dos demais países da América, também foram movimentos nacionalistas. A ideia de um sentimento nacional que fazia com que essas pessoas das antigas colônias se enxergassem como pessoas diferentes dos colonizadores, que elas teriam entre si algo em comum que as diferenciava do colonizador europeu. Isso é um tipo de nacionalismo também. Aliás, é um nacionalismo até anterior ao nacionalismo europeu. O nacionalismo europeu é o mais forte, é o grande exemplo que a gente vai estudar, mas de certa forma, esse nacionalismo latino-americano do movimento de independência ele é até anterior. A gente tem a unificação da Alemanha e da Itália, que são casos muito interessantes de nacionalismo, porque como a gente viu já em outro vídeo, pelo menos o pessoal da administração já viu, o da informática talvez também só tenha visto flashes, não analisou muito em detalhes, a Alemanha não era um país antes do século XIX. O que a gente chama de Alemanha, na verdade, eram vários reinos independentes. E esses vários reinos independentes, com governos diferentes, às vezes até com culturas diferentes, com histórias diferentes, resolveram se juntar e virar Alemanha. O que torna esses povos iguais? O que torna essas várias pessoas parte de uma mesma nação? Que nacionalismo é esse? O que faz essas pessoas terem algo em comum? E aí os alemães vão buscar alguma coisa que os unifique, vão olhar para a sua história e vão falar, olha, tem isso aqui que é igual para todo mundo, então todo mundo que tem isso aqui é alemão. Mesma coisa entre os italianos. Na Itália, pessoal, antes do século XIX, nem a mesma língua as pessoas falavam. Cada reino, cada cidade-estado, cada território que se juntou à Itália tinha uma língua diferente. Muitas pessoas no século XIX aprenderam italiano depois de adultas, porque falavam outras línguas antes. Então, o que torna essas pessoas parte da nação italiana? Como que se funda a nação italiana? O que elas têm em comum? Então, os italianos vão ter que buscar algo para justificar o fato deles se dizerem uma nação só, terem o mesmo governante, fazerem parte do mesmo estado, do mesmo país. E a expansão territorial nos Estados Unidos também tem algo de nacionalismo, porque tem algo do orgulho do norte-americano que está conquistando novos territórios. E é interessante perceber que esse nacionalismo não enxerga os povos originários, os povos nativos americanos, os índios norte-americanos, como parte da nação. Os índios são enxergados como estrangeiros, mesmo eles vivendo nesse território há mais tempo do que os norte-americanos, que são descendentes dos europeus. Mas também tem algo de nacionalismo, de um orgulho de desbravar territórios e ampliar o poder e a riqueza da nação. Essa nação que está crescendo, essa nação que está se tornando grande no século XIX. Então todos esses movimentos têm algo de nacionalismo. São tipos diferentes de nacionalismo, mas todos eles têm algo de um sentimento nacional, que vai impulsionar determinadas políticas e determinadas ações dentro desses países. Bom, o nacionalismo, os princípios do nacionalismo, eles vão dialogar com as ideias iluministas, com as ideias liberais, de um modo geral. Liberais aqui eu não estou falando do liberalismo econômico, eu estou falando do liberalismo de modo amplo. Liberalismo, a ideia de liberdade, de todos serem iguais perante a lei, de todos terem os mesmos direitos. Então a identidade nacional vai dialogar com essa ideia liberal, em sentido amplo, que é iluminista. Então, todos esses movimentos nacionalistas dialogavam com essas ideias liberais. Eles juntavam as ideias liberais com o nacionalismo. E um dos principais efeitos dessa junção entre liberalismo e nacionalismo é a noção de autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? É a premissa de que todo povo é livre para se autogovernar. Existe um povo. Esse povo se reconhece como tendo uma mesma identidade. Então somos um povo só. Portanto, somos diferentes dos outros. Então nós temos o direito de nos governar e não ser governado pelos outros. Essa é a ideia da autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de criar o seu próprio estado, o seu próprio governo, suas próprias instituições. Isso é problemático com o que a gente vai ver em outro vídeo, que é o neocolonialismo, porque os europeus vão falar da autodeterminação dos povos, mas vão para a Ásia e vão para a África dominar outros povos. Então dentro da Europa é o que vale a autodeterminação, fora da Europa cada um por si. Mas enfim, isso é tema para outro vídeo. Nesse contexto, quando você fala da autodeterminação dos povos, você precisa definir o que é um povo, o que torna uma pessoa parte desse povo e o que torna as outras pessoas não parte desse povo, deixa as outras pessoas de fora desse povo.
Então, o que se coloca como critério, o que determina uma nação, o traço em comum de uma nação, é o fato de que essas pessoas se identificam com uma mesma identidade nacional. Então essas pessoas se reconhecem como parte do mesmo povo. E esse critério vale nos séculos XIX e XX. Surge no século XIX e se mantém no século XX. Só que o grande problema é, dentro de um país, existem várias pessoas muito diferentes entre si. Acabei de citar o exemplo da Itália. Os italianos nem a mesma língua falavam. Cada região da Itália falava uma língua diferente. Como é que eu faço para que essas pessoas se reconheçam como semelhantes? Como é que eu faço para um italiano da região do Vêneto, que fala a língua vêneto, se identifique como italiano tanto quanto um siciliano, que fala um idioma, que fala um dialeto siciliano e que tem uma cultura um pouco diferente, costumes diferentes? Como é que eles se reconhecem como italianos? Se nem a mesma língua eles falam, se têm costumes diferentes, se comem comidas diferentes, o que faz com que eles se reconheçam? Então, de novo, é esse o problema que se coloca. Quando se constroem os países e as nações no século XIX, está dado esse problema. No Brasil, quando o Brasil se torna independente, o Brasil tem que responder a pergunta, o que é ser brasileiro? Quando a Alemanha se unifica, ela tem que responder a pergunta, o que é ser alemão? Quando a Itália se unifica, ela tem que responder, o que é ser italiano? Mesmo a França, que já existia. Só que a França vai passar por revoluções. Após as revoluções, os franceses têm que responder, o que é ser francês? A Inglaterra tem que responder, o que é ser inglês? Então, cada país tem que responder essa pergunta sobre sua nação. A questão é que vários países têm populações diferentes. E o que faz essas populações diferentes se reconhecerem como um povo só? Ou será que dentro do país existem pessoas que não fazem parte do povo, que não fazem parte da nação? Que são estrangeiros ou inimigos ou pessoas indesejadas dentro do país? É essa questão que está colocada pelo nacionalismo. Essa questão, como eu disse, que está colocada pelo nacionalismo, ela vai trazer alguns efeitos negativos, como a relação entre nacionalismo e violência. Principalmente a partir do final do século XIX, o nacionalismo ele começa a se tornar agressivo para com aqueles que não são reconhecidos como parte da nação. Então, assim, todos os governos, na Europa, Estados Unidos, Japão e pelo mundo afora, eles vão buscar um crescimento econômico a qualquer custo. Baseado na industrialização, por exemplo, baseado num liberalismo econômico, baseado em determinadas concepções de capitalismo, e eles vão buscar esse crescimento econômico. Ao mesmo tempo, esses países estão se armando, estão criando exércitos cada vez mais fortes para se defenderem de possíveis ataques inimigos e também para mostrar o seu poder diante dos outros países. É uma forma de valorização da nação. Olha como nós somos poderosos. Então os países estão se armando para se defender, mas também para mostrar o seu poder. E também esses países vão buscar heróis nacionais, eles vão olhar para a sua história, vão olhar para o seu passado e buscar exemplos, pessoas que sirvam de exemplo para as gerações atuais e futuras. Então os franceses vão olhar para importantes personagens da sua história, vão olhar lá para os gauleses da época do Império Romano, vão olhar para Santa Joana d'Arc, vão olhar para São Luís, que foi um rei importante da época das Cruzadas, vão olhar para Napoleão, por que não, um grande general, vão olhar para personagens da Revolução Francesa, os alemães vão olhar para importantes personagens da sua história, a mesma coisa os ingleses, o Brasil vai procurar os seus heróis nacionais, às vezes nos índios, às vezes em personagens importantes do seu processo de independência, enfim, cada país vai buscar os seus heróis, os seus exemplos. Só que aquelas pessoas que não se reconhecem como sendo representadas por esses heróis, por esses modelos, por essa história dita como nacional, vão ser vistas como inimigas da pátria. Então, quem não se reconhece como parte dessa narrativa nacional, né, por exemplo, se a gente pegar na história do Brasil no século XIX, nessa época que o Brasil ainda é escravista, o negro não vai ser visto como parte dessa nação, por exemplo. Ele não vai ser visto como parte dessa nação. Então, se um negro livre no Brasil não se reconhece, ele vai criticar essa narrativa nacional. Só que a partir do momento que ele critica essa narrativa nacional, ele vai ser visto como um inimigo, como alguém que está contra essa nação que está se formando. E aquele que às vezes não é nem inimigo, ele só é diferente, ele só não compartilha dessa história, dessa experiência, desses exemplos, ele também vai ser visto como inimigo, como alguém perigoso. E na Europa, quase todos os países vão ter em comum
o estranho, perigoso, que é o judeu. Vocês devem se lembrar, eu espero que se lembrem, quando nós estudamos lá em Antiguidade Clássica, alguns estudaram comigo, outros não estudaram essa parte, mas enfim, quando a gente estudou Antiguidade Clássica, a gente viu que lá na época do Império Romano, os judeus foram expulsos pelo Império Romano da região da Palestina e ali se espalharam por todo o mundo. Pois bem, nessa época aqui que a gente está estudando, eles ainda estão espalhados pelo mundo. E eles estão espalhados em vários países da Europa, por exemplo. E o que acontece com os judeus? Os judeus, eles não se reconhecem como alemães, franceses, italianos, ingleses e por aí vai. Mas eles estão na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, na França e em outros países. Então os judeus em vários países da Europa são vistos como inimigos, estranhos, estrangeiros, indesejáveis, pessoas que não fazem parte da nação e muitas vezes são representados como monstros, como demônios, como, enfim, como criminosos, como vilões. Essa imagem aqui é de um livro francês chamado O Perigo Judeu, né? Perigo Juif Judeu. Le Péril Juif, O Perigo Judeu. E aqui o judeu é representado como uma aranha com suas patas abarcando o mundo. Então, assim, o que ficou famoso na Segunda Guerra Mundial foi o preconceito contra os judeus por parte dos alemães. Mas o preconceito contra os judeus era comum por toda a Europa, inclusive na França, como vocês estão vendo nesse livro, Perigo Judeu. Porque o judeu ele não se reconhece como francês, como alemão, como inglês, ele se reconhece como judeu, ele tem uma identidade particular. Da mesma forma que os ciganos também vão ser perseguidos, porque eles não se reconhecem como parte de uma determinada nação, eles têm uma identidade própria, uma identidade característica. Então, assim como os índios norte-americanos nos Estados Unidos, eles não vão se reconhecer como parte da nação norte-americana, eles têm uma identidade própria. Então esses povos vão ser vistos como inimigos. Então eles vão ser segregados, vão ser marginalizados, vão sofrer preconceito. Porque ou eles se integram à sociedade, aceitam os valores, os costumes, as ideias, ou eles vão ser vistos como estrangeiros dentro do próprio país. Como pessoas que não deveriam estar ali. Como inimigos infiltrados que podem prejudicar a nação. Então, isso é muito perigoso. E essa ideia eu queria que vocês guardassem, porque ela vai ser muito importante para a gente entender o que vai acontecer no início do século XX, durante as guerras. Junto com o nacionalismo, vão surgir dois sentimentos de aversão ao estrangeiro. Um é o chauvinismo, escreve chauvinismo, mas pronuncia chauvinismo, é uma palavra de origem francesa, e a xenofobia. O chauvinismo é um patriotismo exaltado, é um patriotismo muito emocional e pouco racional. É aquele patriotismo em que a pessoa acha que tudo que tem no seu país é melhor e tudo que é de fora do país é pior. Então, sei lá, um brasileiro chauvinista ele vai achar que a música brasileira é boa, a música internacional é uma porcaria. Que os esportistas brasileiros são os melhores e os estrangeiros são todos ruins. Que a comida brasileira é boa e a comida internacional é ruim. Só tem coisa boa no Brasil. Tudo que tem no Brasil é maravilhoso. Tudo que vem de fora do Brasil é ruim. Isso é o chauvinismo. E ele é mais emocional do que racional. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai ver que tem coisas no Brasil que são ótimas e coisas no Brasil que são ruins. Tem coisas estrangeiras que são melhores do que as nossas. Então, esse é o chauvinismo. E a xenofobia é a aversão ao estrangeiro. Então, pessoas que vêm de fora são piores. Eu não gosto delas. Simplesmente porque elas são estrangeiras. Então, as pessoas que estão vindo de fora para o meu país, elas vão atrapalhar. Eu não gosto delas. Eu quero que elas vão embora. Então, eu vou ofender, eu vou agredir verbalmente, eu vou agredir fisicamente, às vezes, e vou tentar sempre adotar medidas e defender políticas que excluam essas pessoas, que dificulte a vinda dessas pessoas para o meu país. Isso é xenofobia. Então, o chauvinismo é um apego exagerado ao que é nacional e aversão ao que é estrangeiro, e a xenofobia é a aversão às pessoas estrangeiras. Não gostar do estrangeiro simplesmente porque ele é estrangeiro. O chauvinismo, além disso, além desse patriotismo exaltado, ele também defendia uma superioridade moral, intelectual ou material de um povo. Ou seja, o meu povo ele é mais inteligente, ele tem valores melhores
e ele é mais rico do que os outros. Então os outros são atrasados, inferiores, burros, moralmente degradados, são desonestos, são, enfim, tudo que tem de ruim é o outro. Minha nação é ótima e as outras são uma porcaria. Dentro desse contexto do chauvinismo, que judeus em vários países, migrantes, ex-escravos, enfim, todas aquelas pessoas que vivem dentro de um país, mas que não se identificam ou não são identificadas pelos outros como parte daquela nação, vão sofrer preconceito, vão ser discriminados. Então, no Brasil, os ex-escravos eram discriminados. Eles até podiam se sentir brasileiros, se considerar brasileiros, mas os outros brasileiros não consideravam. Os outros brasileiros consideravam eles como escravos ou ex-escravos. Não são brasileiros de verdade. Os judeus em vários países da Europa, mesma coisa. Os ciganos e por aí vai. Nesse contexto também, tanto o chauvinismo quanto a xenofobia, elas vão ganhar muita força no século XIX, porque o nacionalismo cresce no século XIX, as nações estão se formando, estão se constituindo, estão se fortalecendo, e os políticos percebem que o nacionalismo é uma força agregadora muito grande. A união da Alemanha, a unificação da Alemanha, por exemplo, usou muito o nacionalismo, a unificação da Itália também. E vários políticos na França, na Inglaterra, em vários países, vão usar essa força do nacionalismo como força eleitoral. É uma força de agregação, né? É fácil juntar as pessoas sob um sentimento nacionalista. Só que aí, esse sentimento nacionalista levado ao extremo faz com que surjam tensões políticas e rivalidades econômicas entre um país e outro. Então, por exemplo, a gente viu que a Alemanha foi se fortalecendo como uma grande potência no século XIX. Em poucos anos ela se tornou uma grande potência. Então os alemães vão olhar para os franceses e para os ingleses e falar, opa, daqui a pouco a gente supera eles. Os ingleses vão olhar para os alemães e falar, não, nós somos a maior economia do mundo, o que esses alemães estão pensando que são? Os franceses vão olhar para os alemães e falar, esses caras aí estão crescendo, roubaram alguns territórios nossos, a gente vai querer de volta, não vai ficar assim barato. A partir do momento que um país começa a olhar para os outros como inferiores, os outros também vão olhar para ele e falar, não, peraí, você está pensando o quê? Então vai ter uma rivalidade entre os países. E essa rivalidade vai deixar um clima de tensão. O final do século XIX e o comecinho do século XX são um período muito interessante, porque depois do final da Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra entre França e Alemanha, que terminou em 1871, só vai ter outra guerra envolvendo grandes potências europeias na Primeira Guerra Mundial. Então é um período de mais de 40 anos sem nenhuma guerra. Mas é um período de mais de 40 anos sem nenhuma guerra dentro da Europa, em que tem um clima de guerra constante. Está todo mundo preparado para a guerra, se armando, aumentando o exército, não tem guerra, mas está um clima de guerra constante. Então, e esse nacionalismo exagerado vai ter um pouco a ver com isso. Eu quero mostrar que o meu exército é melhor, então vou ter mais soldados e mais armas. Aí o país vizinho vai falar, peraí, ele está se armando, ele vai querer me atacar, então eu também vou ter mais exércitos e mais armas. E aí fica esse clima bélico, esse clima de tensão, mesmo sem ter guerra, mas um clima de guerra, um clima de hostilidade constante. Aqui essa charge, ela originalmente está em língua inglesa, eu fiz uma traduçãozinha para vocês, se vocês jogarem no Google vocês vão encontrar o original. Ela é uma crítica ao nacionalismo, né? Então ali o roxinho seria o nós e o laranjinha, eles. Então nós. Vocês vão reparar que o roxinho e o laranjinha são exatamente iguais. A única diferença é que um sou eu e o outro é o outro. Então, o que sou eu? Nossa abençoada terra natal, nosso líder glorioso, nossa grande religião, nossa nobre população, nossos heróicos aventureiros. Mas o que eu considero minha terra natal, o outro que é exatamente igual a mim, ele vai ser um lixo bárbaro. O meu glorioso líder, o outro tem um exatamente igual, só que o meu é líder glorioso, o dele é um déspota perverso, mas os dois são iguais. A minha religião é uma grande religião, a do outro que é igualzinha, vai ser uma superstição primitiva. A minha população é uma nobre população. A população dele é de primitivos atrasados. Mas são iguais. No meu país eu tenho heróicos aventureiros que vão desbravar os mares e conquistar territórios. Se ele faz a mesma coisa, ele é um invasor brutal.
Então o nacionalismo, e no final termina com essa crítica, o nacionalismo, dentro dessa perspectiva mais crítica, é aquilo que te ensina a ter orgulho de coisas que você não fez. Quem fez foram os seus antepassados, quem fez foram outras pessoas com as quais você se identifica. Então você tem orgulho de coisas que você não fez e aprende a odiar pessoas que você nunca encontrou, que são os estrangeiros. Pessoas que você não conhece, pessoas com quem você nunca conviveu, pessoas com quem você nunca conversou, pessoas que nunca te fizeram nada de mal. Mas você odeia simplesmente porque eles não são da sua nação. Então, esse nacionalismo exacerbado, quando vira chauvinismo, quando vira xenofobia, leva a isso. A ter orgulho de coisas que não fui eu que fiz, então não deveria me orgulhar, e a ter ódio de pessoas que eu nem conheço, então eu não deveria odiar. Aqui vamos analisar um documento do final do século XIX, do Eça de Queiroz, importante autor português, né, de língua portuguesa. Talvez vocês já tenham lido algum livro dele em aulas de literatura. Ele escreveu vários livros importantes, um dos mais famosos é o Primo Basílio. Ele tem uma obra que são Cartas da Inglaterra, um período que ele passou na Inglaterra entre 1880 e 1885, e ele faz um comentário sobre o clima político da Europa. E ele diz o seguinte sobre o clima político da Europa no final do século XIX. A França receia a Alemanha, a Turquia teme a Rússia, a Áustria está contida por ambas. A Itália necessita a benevolência de todos, e cada uma por sua vez treme do Sr. Bismarck. Então, todos os países estão com medo uns dos outros, mas também, no caso da Itália, dependem uns dos outros, precisam ter relações. Então, o clima na Europa é muito tenso, é um clima de tensão constante. A qualquer momento pode estourar uma guerra por qualquer motivo. E é esse clima de tensão constante na política, ele vai contrastar com o fato de que não tem nenhuma guerra. Então, para o cidadão comum no seu dia a dia, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhoso. Minha vida está ótima. Mas entre um país e outro, existem tensões e um clima de rivalidade que está se construindo, apoiado pelos cidadãos. Porque o cidadão, movido por esse sentimento nacionalista, ele vai falar, o francês, olha como a minha França é maravilhosa. E ele vai olhar para o país vizinho, que é a Alemanha, olha como aqueles alemães são bárbaros, horrorosos, feios, sujos, malvados e mal educados. Os alemães vão olhar para os franceses e falar, aquele povo fraco, aqueles idiotas, aqueles caras que não sabem se governar direito, que tem um exército fraco. E ambos vão olhar para a Inglaterra e falar, aqueles caras isolados lá, que se acham os ricos e poderosos, mas daqui a pouco a gente vai superar eles. E a Inglaterra vai olhar para a França e para a Alemanha e vai falar, nós somos ricos, nós somos poderosos, nós temos a maior marinha do mundo, esses aí não são nada perto de nós. E vai ficar esse clima de hostilidade que vai perdurar até a Primeira Guerra Mundial. Aqui, pessoal, só para a gente entender um pouco o que é essa Europa no final do século XIX, aqui a gente tem um mapa mostrando aqui, temos quem são os grandes atores políticos da Europa nesse século XIX. Nós temos a Rússia, o Império Russo, vai ser importante. Esse azul escurão aqui é o Império Alemão, né, que a Prússia unificou os vários territórios que existiam aqui e formou um único país. Aqui é a Itália, vários territórios que existiam aqui também separados foram unificados e formaram um único país. A gente tem o Império Austríaco, ou Império Austro-Húngaro, é um ator importante. A França é um ator importantíssimo nesse contexto. Aqui há o Reino Unido, na Inglaterra, com País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Esses são alguns dos nossos importantes atores. E aqui vai ter o Império Turco-Otomano. Quando a gente for ver a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que ele é importante também. Mas ele está em decadência, mas ele vai exercer uma certa importância aqui nesse contexto. Certo? Então esses aqui são os países. Agora eu queria mostrar para vocês uma imagem, é um cartaz da época da unificação da Alemanha. Essa mulher com uma espada e um escudo, ela representa a Alemanha, ela representa a nação alemã. E ela está acompanhada da frase aqui, Sei eine, ou Sie eine, não sei exatamente como pronunciar isso em alemão, que quer dizer, o Google me ajudou a traduzir, permaneçam juntos. Então, o contexto alemão, né? Tivemos a unificação da Alemanha, como eu disse, eram vários territórios independentes que se juntaram e formaram um único império, a partir de 1871. E esses vários territórios têm que ficar unidos.
somos uma só Alemanha agora a gente tem que se unir. Mas se vocês olharem, não é uma união assim, vamos ficar unidos, abraçados, como irmãos, celebrando a unidade do povo alemão. A posição da mulher que representa a nação alemã é uma posição de atenção, de expectativa. Ela está com o escudo, está com a espada, com os joelhos flexionados, atenta. Ela está em uma posição de expectativa de combate. Ela está preparada para a luta. Então, permaneçam juntos não é permaneçam unidos pelo amor que nos une. É permaneçam unidos porque se a gente precisar ir para o pau contra os estrangeiros, a gente vai. Permaneçam unidos porque a gente pode ser atacado a qualquer momento. Permaneçam unidos porque pode ser que a qualquer momento a gente precise atacar. Então esse nacionalismo é um nacionalismo que te faz querer estar junto com os outros, que você considera semelhantes, mas o principal é estar junto com os outros, é estar junto com os semelhantes para se defender dos outros, que não são os semelhantes. Então essa é a expectativa sempre para um possível ataque, para uma possível guerra. Estar preparado e unido para conseguir se defender ou para conseguir atacar se for necessário. Então esse é o contexto do nacionalismo na Europa. Essa imagem é bem representativa disso. E eu queria terminar esse vídeo dando uma dica para vocês. Tem nos slides isso aqui, vocês podem pegar nos slides e ver. Não é obrigatório, mas eu acho um exercício muito interessante, que é vocês analisarem 3 hinos nacionais muito significativos desse período. E tem aqui, né, as dicas, né, um roteirinho para vocês analisarem. O que vocês têm que observar? A gente tem o hino da Alemanha, o hino da Itália e o hino da França, que são 3 hinos que representam certos tipos de nacionalismo desse período. O da Alemanha é muito interessante. O primeiro verso do hino da Alemanha antigamente era Deutschland, Deutschland über alles in die Welt. Quer dizer, Alemanha acima de tudo no mundo. Muito parecido com o slogan do Bolsonaro, Brasil acima de tudo. Então era Alemanha acima de tudo no mundo. E a primeira estrofe do hino da Alemanha, que dizia Alemanha acima de tudo no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial, os alemães tiraram essa estrofe do hino. Tiraram toda a primeira estrofe do hino, porque eles acharam que essa ideia de que a Alemanha acima de tudo no mundo poderia remeter ao nazismo, à supremacia alemã, então eles tiraram essa parte do hino. Então não é mais a Alemanha acima de tudo no mundo, não tem esse pedaço. Só o resto do hino que fala da beleza da Alemanha, das qualidades do país e tudo mais. O da Itália é muito interessante porque o da Itália ele é uma marchinha militar. Ele começa mais devagarinho e ele começa com a frase Fratelli d'Italia, né? Irmãos da Itália. Então diz, somos irmãos, nós italianos somos irmãos. Tudo bem que a Itália eram vários lugares diferentes, que falavam línguas diferentes, se juntaram e formaram uma coisa só, mas agora somos todos irmãos. E o hino ele começa falando de somos irmãos e ele termina com umas frases do tipo a Itália acordou, a Itália chamou e se precisar ir para a morte, a gente vai para a morte. Então ele começa com uma coisa de unidade e termina com um negócio de vamos para a guerra se precisar. E o hino italiano, e é muito interessante o hino italiano, prestar atenção na melodia do hino italiano, porque ele vai crescendo e ele termina de um jeito que é muito difícil você terminar de ouvir o hino italiano, não levantar e bater palma, que a música vai crescendo e termina com né, até a morte a Itália chamou, até a morte a Itália chamou. É mais ou menos assim o final do hino. Vejam. E o hino nacional da França, que ele é da época da Revolução Francesa, então ele é antes desse movimento nacionalista, mas ele já tem, digamos, um pré-nacionalismo. E ele é um hino, o hino da França, ele é muito interessante porque ele é um hino sangrento. Ele fala de vamos derramar o sangue impuro dos nossos inimigos no solo francês, assim, tipo, é um negócio... Ele fala de pessoas degoladas, é um hino forte, mas ele também tem essa ideia de unidade. É um dos primeiros momentos, o hino nacional francês, em que o povo é chamado de cidadãos e não de súditos. Então, o hino francês ele se refere aos franceses como cidadãos franceses. E que ele diz, tem um pedaço do hino que diz as armas cidadãos. Então ele se refere aos franceses como cidadãos e não como súditos do rei. E é legal
comparar esses hinos com os dois hinos nacionais do Brasil. Sim, o Brasil teve dois hinos nacionais. O primeiro hino nacional brasileiro foi na época do Império, que hoje nós conhecemos como o hino da Independência, que é o famoso japonês, ó pátria, filhos. E quando o Brasil se torna república, passa a ter um outro hino nacional, que é o hino nacional que nós temos hoje, que é o Ouviram do Ipiranga. E é legal comparar esses dois hinos com o da Alemanha, o da Itália e da França, e perceber qual dos dois tem ideias nacionalistas e qual não. Um dos dois é bem nacionalista e tem tanto a melodia quanto a estrutura da letra muito parecida com o da Alemanha, com o da Itália, e tem o outro que é mais suave, que vai para um outro caminho, não é nacionalista, vai para uma outra ideia. Né? Ele não é um nacionalismo chauvinista ou xenófobo, tem um hino que vai para um caminho mais ufanista, né? De valorizar o que tem no Brasil, né? Mas não de ir pro pau contra os inimigos. Então é legal fazer essa análise. Recomendo que vocês façam depois sozinhos. Quando é aula presencial eu faço isso em sala de aula, eu acho bem legal, mas como vídeo aqui ia ficar meio complicado e meio estranho de fazer. Mas estão os links, eu vou colocar os links na descrição do vídeo e tem aqui os slides também com as orientações de como fazer essa análise, vocês podem fazer sozinhos depois, ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida é só me procurar. Abraços para vocês e até o próximo vídeo.